Olá, seja bem-vindo novamente ao curso de Excel avançado do nosso grupo de estudos. Nós estamos na aula número 10, então do nosso cronograma. Nós já passamos por todas essas etapas e a última aula nós paramos nesta fórmula conte.c, que faz parte da aula 10. Conforme eu disse no último vídeo, na última videoaula, eu decidi separar essa aula 10 em três partes, A aula 10.A, 10.B e 10.C, onde a 10.A e 10.B eu iria usar para dar dois exemplos da fórmula conte-C e a 10.C vou dar um exemplo da fórmula conte.valores, ok? A aula de hoje é bem simples, bem rápida, porque o exemplo é curtinho e não foge daquilo que a gente já viu na aula passada, na verdade. A aula de hoje é mais um exercício de reforço nessa fórmula acontecer do que qualquer outra coisa. Bom, eu montei rapidinho uma planilha bem simples, onde eu tenho convidados de uma determinada festa, tá? Coloquei aqui 9 convidados. Lógico que pensar que uma festa com 9 pessoas é meio pouco, né? Mas porque fosse muitas pessoas, muitos convidados, eu vou fazer um controle daqueles que já confirmaram presença e aqueles que ainda não confirmaram presença, ok? Bom, aqui na coluna B, na coluna da frente, aos nomes, nós vamos colocar se a pessoa já confirmou ou ainda não confirmou a presença na festa. E logo abaixo, nós queremos saber o número de pessoas que já confirmaram e o número de pessoas que ainda não confirmaram, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui na coluna da confirmação, nós vamos selecionar todas essas células, tá? Do B3 ao B11, ou seja, a confirmação da primeira convidada, que é a Jaqueline, até o último convidado, que é o Pedro. E nós vamos criar uma validação de dados. Então, aqui em dados, nós vamos usar a opção de validação de dados, aonde nós vamos, na caixinha permitir, onde você cria o critério de validação, nós vamos pegar a opção lista e vamos colocar duas opções na lista apenas, a opção sim e a opção não. Então vai ter essas duas opções, você pode separar isso com ponto e vírgula, ok? Vamos dar um ok aqui nessa caixinha, vamos confirmar. E aí ele criou para mim, olha, em todas as células do B3 até o B11, essa setinha, onde eu tenho um combo aqui para escolher sim ou não, se a pessoa confirmou ou não, ok? Não estou entrando em maiores detalhes com relação à validação de dados, porque isso foi abordado, na verdade, lá nas primeiras aulas, aqui ó, na terceira aula, isso foi abordado. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre validação de dados, sobre essas opções que nós temos aqui dentro da caixinha de validação, você pode entrar lá no blog e assistir a terceira aula, que lá está tudo bem explicadinho, ok? Bom, a princípio vamos colocar todos aqui como não, tá? Então todo mundo aqui, ninguém confirmou presença ainda. Vamos colocar todos como não. E lá embaixo eu quero contar o número de pessoas que já confirmaram e o número de pessoas que ainda não confirmaram. Que é, na verdade, o enfoque da nossa aula. Então, a aula 10 aqui ó, é a fórmula conte.c. Então, lembrando do que a gente viu na aula 10.a, a fórmula conte.c ela verifica em um conjunto de células quantas células repetem um determinado valor. Na aula passada, a gente usou esse valor como valor numérico, que a gente fez uma planilha de relatório, um modelinho de relatório de vistoria, com os dados estatísticos ali, bem simples. Agora aqui não, aqui a gente vai comparar um texto, que é o sim ou não. Então aqui nessa célula B13, onde eu tenho o número de confirmados, eu vou usar assim, ó, igual conte.c, abro parênteses. Ele vai pedir um intervalo. O intervalo vai do B3 até o B11, que são as confirmações, desde o primeiro até o último convidado. Ponto e vírgula. Aí ele pede o critério. O critério seria o seguinte, eu coloco aqui o que eu quero que o Excel conte nesse intervalo aqui. Eu quero que ele conte a quantidade de palavras sim
que eu tenho neste intervalo, tá? Quem confirmou vai ser sim, então ele vai contar quantos sims eu tenho aqui nesse intervalo, ele vai me dar a quantidade de pessoas confirmadas. Fecho parênteses da minha função .c, dou um Enter, e ele vai dizer para mim que não há nenhum convidado confirmado ainda. Depois aqui, número de não confirmados, eu quero que ele conte quantos nãos eu tenho aqui. Então, eu posso colocar assim, ó, igual conte.c, abro parênteses, tem um intervalo, vou selecionar todo mundo aqui, ponto e vírgula. Qual é o critério? O que eu quero que ele conte aqui? Eu quero que ele conte quantos nãos eu tenho ali dentro daquele intervalo. Então, eu tenho 9 nãos, ou seja, 9 pessoas que ainda não confirmaram. Ok? Depois disso, eu posso vir aqui e falar assim, olha, a Jaqueline ela já confirmou. Então, vem aqui e coloco um sim. Automaticamente ele já vai mudar. Então, número de confirmados 1, número de não confirmados 8. Aí a Giovana ligou e confirmou. Então, muda ela para sim, ele vai atualizar lá embaixo. O William ligou e confirmou. A gente coloca sim, ele vai trocar lá embaixo. E o Pedro também confirmou. Então, sim, ele vai fazer a atualização ali embaixo na estatística para a gente, no resumo ali para a gente. Tá? Então, o enfoque da aula realmente era aqui o conte.c, embora a gente já tenha visto ele na última aula, eu queria dar mais esse exemplo, que eu tenho em uma apostilinha minha aqui. É um exemplo simples, mas acho que valia a pena a gente dar uma reforçada. Aproveitei para lembrar um pouquinho também aqui da validação de dados, né? Porque assim, como professor, eu tenho essa preocupação de o que eu passo lá na primeira aula, né? A gente voltar aqui no cronograma, o que eu passo lá na primeira aula, segunda aula, terceira aula, sempre está utilizando aquilo para que quem esteja realmente acompanhando o curso não esqueça, porque assim, nós começamos o nosso curso lá em outubro, final de outubro nós começamos o curso. Daqui a pouco nós vamos completar 4 meses de curso, né? Então, a minha preocupação é que a hora que a gente chegar lá embaixo, lá na 25ª aula, o conteúdo lá da primeira aula ainda esteja fresquinho na cabeça de todos, né, que estejam acompanhando o curso, porque, bom, essa é a minha função, né, como professor, né, e então a ideia é estar sempre revisando. Então aqui a gente revisou um pouquinho, né, bem pouco aqui da validação de dados, mas lembrando que quem tiver dúvida, quem já assistiu e tiver dúvida, pode voltar a assistir a aula 3. Quem não assistiu a aula 3 e ainda quiser saber mais sobre validação de dados, é só assistir, ok? E claro que eu estou à disposição, tá? Nós temos nosso grupo de estudos no Facebook, nós temos o blog, né? andremarete.wordpress.com, onde vocês podem colocar as dúvidas de vocês e que assim que possível eu respondo, e para mim é um prazer tirar a dúvida de quem está participando, tá? Bom, e para finalizar ele aqui, vamos dar só uma incrementadinha, e é bom para a gente também dar uma revisada em algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho número de confirmados, eu tenho 4, e número de não confirmados eu tenho 5. Lógico que essa informação ela já é suficiente para mim, mas eu quero incrementar um pouquinho mais. Eu quero que aqui, ao invés de sair 4, eu quero que apareça 4 convidados na frente. E aqui onde está 5, eu quero que apareça 5 convidados na frente, ok? Então eu faço o seguinte, seleciono essas duas células, voltando lá no formato, né, que a gente viu lá na primeira aula, eu entro em mais formatos de número. Dentro dessa caixinha mais formatos de número em personalizado, nessa caixa tipo, onde está escrito geral, eu vou colocar um 0, porque o 0 aqui ele representa o número que eu tenho dentro daquela célula, seja ele qual for, tá? Então o 0 ele representa o número que eu tenho como resultado naquela célula. Aí eu abro aspas, escrevo o que eu quero que venha na frente. Eu quero que venha a palavra convidados. Eu vou colocar o S entre parênteses, porque pode acontecer de vir no singular, né? Pode ser apenas um convidado confirmado ou não confirmado. Quando eu fechar aspas, ele automaticamente vai aparecer para mim aqui, ó, 4 convidados, né? Como o exemplo da primeira célula aqui. E é exatamente isso que eu quero, tá vendo? Vou dar um OK, e aí vai ficar dessa forma. Número de confirmados, 4 convidados confirmados. Número de não confirmados, 5 convidados que não confirmaram. Então, ele acrescenta, né, o resultado da fórmula é 4, mas ele acrescenta a palavra convidados aqui.
O resultado dessa fórmula é 5, né? Mas ele acrescenta a palavra convidados aqui. Se mais alguém confirmar, olha lá, ele vai atualizar automaticamente ali para a gente, tá? Acredito que dê para fazer um gráfico com isso também. Vamos pegar aqui o resumo aqui embaixo, né? Dentro do inserir, eu acho que o melhor gráfico para representar isso seria o gráfico de pizza. Vamos ver se é possível, olha lá. Então a gente tem um gráfico aqui de pizza. A gente pode colocar aqui baile de máscaras, controle de confirmação. Opa. Né? Algo que seria interessante aqui, eu acho que seria bacana a gente acrescentar aqui rótulo de dados, mas esse rótulo de dados a gente poderia colocar aqui, ó, mais opções, né? E dentro desse mais opções, além do valor, a gente pode colocar a porcentagem. E a separação entre o valor e a porcentagem, né, lá, 5 convidados, 56%, a gente poderia colocar como uma nova linha. Então fica uma coisa em cima, uma informação em cima, uma outra informação embaixo. Vamos fechar ela aqui. Perfeito. E se eu vier aqui alterar, por exemplo, o Carlos também confirmou. A gente dá um sim, ó. Ele vai trocar aqui, já vai mexer no gráfico aqui também, tá? Fica mais elaboradinho o nosso controle de confirmações aqui. Além disso, a gente, né, aproveita para, como eu disse, revisar algumas coisas. E por fim, vamos apenas colocar isso daqui em ordem, vamos colocar isso em ordem alfabética. Então eu seleciono aqui todos os dados, inclusive os títulos, tá? Os títulos das colunas. O título aqui da planilha não é necessário. E na classificação aqui também não tem necessidade de colocar o resumo, nem devemos colocar, porque senão vai misturar aqui, né? Então aqui em classificar, eu vou pegar aqui personalizar classificação, vou classificar pelo nome do convidado, tá? De A a Z. Quando der um OK, então vai ficar aqui o Carlos e o último lá embaixo, o William, ok? Que mais? Posso fazer um filtro também, pegar só a coluna da confirmação e criar um filtro aqui, né? Só para essa coluna. E de repente eu quero tirar uma lista só daquelas pessoas que ainda não confirmaram, para que eu possa ligar, entrar em contato com elas, né? E tentar convencê-las a participar da nossa festa. Na hora que eu der um OK, ó, ele vai filtrar e mostrar para mim só aqueles que não estão confirmados, que são essas 3 pessoas aqui, os 3 furões que não confirmaram a festa ainda. Se eu quiser a lista apenas dos confirmados, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, no sim, ele vai trazer só os confirmados. Se eu quiser voltar a todos novamente, clico no selecionar tudo, dou um OK, ele volta todo mundo de novo. Bom, pessoal, acho que era isso. Como eu disse, o enfoque era na fórmula acontecer, mas aproveitei para revisar algumas coisas. Essa é a aula 10.B. A 10.C, nós vamos falar sobre a fórmula conte.valores. Acredito que semana que vem essa próxima aula já estará disponível para vocês. Então, até a próxima semana. Um grande abraço, bom estudo para todos. Tchau.